Olá, hoje a gente começa nossas aulas de sétimo ano. A gente vai falar sobre seres vivos. Às vezes as pessoas entendem, como vocês entendem, que o que é um ser vivo, mas falta aquela compreensão básica. O que eu preciso saber sobre os seres vivos? Então a gente vai começar hoje com a nossa aula de ciências explicando um tiquinho do que é ser um ser vivo. Olha, eu acho que não tem muita dúvida. Quando você vê, por exemplo, uma pessoa, você olha para uma pessoa e você diz, olha, beleza, um ser vivo. É óbvio, você também está vivo, então você é um ser vivo. Se você não fosse um ser vivo, você obviamente não teria uma coisinha muito pequenininha, mas que faz toda a diferença na vida de qualquer ser vivo. A célula. Você não teria uma célula. Isso não é um ovo. Isso aqui é o início do que eu vou explicar, que é uma célula. Bom, então você sabe que você é um ser vivo, logo você possui células. Você tem milhões, trilhões de células. Quando você tem mais do que uma célula e você tem trilhões de células, a gente vai classificar você como um ser multicelular ou multicelular. Mas a gente tem seres vivos de vários tamanhos, não é verdade? A gente tem o ser vivo do seu tamanho, você tem um ser vivo do tamanho, por exemplo, do seu polegar. Imagina uma barata. Uma barata é um ser vivo, não é um ser vivo? Por que a barata é um ser vivo? Ai, eu odeio baratas. Mas aqui, se você está achando que barata é ruim, eu vou explicar para vocês que a barata tem a sua função no meio ambiente. Não é? Bom, mas é um ser vivo pequeno. Tem muitas células? Claro que tem muitas células. Continua sendo multicelular? Continua sendo multicelular. Então, quanto menor for o indivíduo, a tendência é que ele tenha menos células. Mas existem seres vivos que são basicamente formados por uma única célula. Esse indivíduo que tem, por exemplo, uma célula, ele pode ser uma bactéria, pode ser um protozoário do tipo ameba. Vocês conhecem a ameba? Vão conhecer a ameba. Pode ser também uma alga unicelular. Bom, o que tem em comum entre esses três seres aqui? Bactéria, entre uma ameba aqui, e entre uma alga unicelular. O próprio nome dessa alga já está indicando o que elas têm. Uma única célula. Então, se aquele ser vivo que tem mais de uma célula, como nós, é chamado de multicelular, esses que possuem somente uma célula são chamados de seres unicelulares. Quantas uma células tem um ser unicelular? Uma. Ah, mas como que ela faz para sobreviver? A gente vai ver isso daqui a pouquinho. O que vai diferenciar de um ser multicelular para um ser unicelular é a questão, por exemplo, dos órgãos. Vamos dizer, uma pessoa, né, uma pessoa aqui, ó, bonitinha pessoa, ela tem nariz, tem olho, né? Tem olho, tem cabelo, tem orelha, tem o pescocinho, tá aqui, tem braços, tem mãos e etc.
E dentro do corpo de uma pessoa você encontra o quê? Órgãos. Órgãos como o coração, órgãos como o estômago, órgãos como o intestino, delgado, grosso, enfim. Órgãos. Os seres que são multicelulares, principalmente os mais desenvolvidos, eles possuem órgãos. A gente já não pode falar que um ser unicelular tenha órgãos. Mas vamos pegar, por exemplo, o exemplo aqui de um paramécio. Bonitinho, parece uma sandalinha havaiana que arrebenta no meu pé. É uma beleza, Havaianas e eu. Mas olha só, a gente tem aqui então um paramécio. O paramécio é um ser unicelular do grupo dos protozoários. Tá aí, protozoários. Olha, ele não vai ter coração, ele não vai ter estômago, ele não vai ter pulmão, como nós, como os cachorros, como os pássaros, mas vai ter algo que controla o corpo deles como se fosse o nosso cérebro. É um núcleo. Vai ter alguma coisa, vai ter uma outra estrutura que vai fazer a respiração. Aí você vai ter a mitocôndria. Vai ter umas estruturas menores aqui que vai produzir proteína, são os ribossomos. Depois a gente vai falando mais desse povo, mas se núcleo, se ribossomo e se mitocôndria não são órgãos, o que esses caras aqui e outros que estão aqui dentro são, na verdade? Eles funcionam como se fossem órgãos para esse paramécio aqui. Mas o nome que a gente dá para cada uma dessas estruturas que servem como se fossem órgãos é um nome até muito parecido com órgão, é organela. Então, os seres unicelulares, eles possuem, para que eles sobrevivam, organelas que funcionam como se fossem os órgãos de um ser multicelular. Lembrando para vocês que multicelular é aquele que tem mais que uma célula, viu? Erra um negócio desse na prova, que você tem que dar cascudo em você mesmo. Então, beleza. Unicelulares, uma célula, multicelulares, mais do que uma célula. E a diversidade? Porque eu falei para vocês que a gente tem uma diversidade muito grande de seres vivos. Seres minúsculos, seres um pouquinho maiores, um pouquinho menores, diferentes entre si. Se você já deu uma olhadinha no seu jardim, se você for uma pessoa observadora, você vai ver que no seu jardim a gente encontra plantas, né? Vamos dizer que o capim, tá lá o capinzinho, aparadinho ou não, né? Depende de como é que você cuida do seu jardim. Você tem provavelmente algumas plantinhas com flores coloridinhas. Às vezes rola uma árvore, né? Fazer sombra nesse jardim. Olha, capim tem célula, então ele é um ser vivo. Agora, ele tem célula e você está vendo esse cara. Será que você, se ele fosse unicelular, você estaria vendo ele? Então, provavelmente, você vai chegar na mesma resposta que, olha, eles são multicelulares. Como eu, como você, como o cachorrinho, como o passarinho, enfim.
Então você vai lá e olha, beleza, o capim ele tem esse formato aqui, olha, essa planta aqui com a florzinha é diferente do capim, mas é ser vivo. Olha, essa árvore é diferente do capim, é diferente da florzinha. Ser vivo também, não é? E isso aqui está mostrando para vocês que existem tipos diferentes de seres vivos, não é? Isso aqui é só um pouquinho. Aí, se você tiver curiosidade, tiver uma lupa na sua casa, a lupa ela vai aumentar o tamanho do objeto que você estiver visualizando. Então vamos dizer que estivesse passando aqui nessa árvore várias formiguinhas subindo uma atrás da outra aqui, subindo bonitinho. Aí você amplia, você vai ver um ser vivo com um olho diferente do seu, uma estruturazinha que você conhece como antena. Aí tem aqui o abdômen, que você às vezes chama de bundinha do bicho. Isso não é bundinha, isso chama-se abdômen. Tem aqui uma boquinha, que a gente chama de aparelho bucal. Então tá aqui a formiga. Se por um acaso você olhar numa outra região dessa árvore, aí você encontrar um bichinho redondinho, parecendo um fusquinha, vermelho, com pontinhos pretos. Aí você coloca a lupa e olha, aí você vai ver um bichinho muito bonitinho, chamado de joaninha. Eu não sei desenhar joaninha, mas pelo menos eu tento. E se eu fosse você, eu tentaria também, porque isso aqui ajuda muito na compreensão do que eu estou explicando. Aí você vai falar assim, cara, olha aqui, uma formiga é um ser vivo e uma joaninha também é um ser vivo. São diferentes, não é? Aqui então nós temos variedades de seres vivos, não é? Então reparem vocês que isso aqui cabe dentro do seu jardim. Olha, tem muito pouco bichinho aqui, tem muito pouco ser vivo aqui dentro do meu desenho. Se a gente for para um lugar mais preservado, um lugar onde o homem não interferiu muito, né, uma mata, aí você vai ver a interação enorme entre todos esses seres vivos. Porque tem aqueles seres vivos que moram num determinado local. Então vamos pensar aqui, ó. Aqui então é uma mata. Nós estamos falando aqui do chãozinho da mata. Ó, beleza, tá aqui. Aí nós temos nessa mata a interação. Você vai encontrar um monte de seres vivos que vivem aqui, ó. Esquece da interação que eu ia falar, falo daqui a pouco. Aqui mora, por exemplo, o percevejo, né? O percevejo está aqui e tal, tá? Percevejinho, que é um inseto, né? Aí você anda um pouquinho mais, aí você encontra buraquinhos nesse chão e você, por um acaso, é curioso, olha, e você vai ver um bicho comprido, cheio de anelzinho pelo corpo. Aí você vai falar assim, olha, isso aqui é uma minhoca. Aí você continua andando, você vai ver árvores, você vai ver arbustos, que são plantas com um porte menor do que o da árvore. Você vai ver capim, você vai ver florzinhas, você vai ver frutos, enfim. Aí você pode reparar que se você olhar para cima, nós estamos falando de uma mata, né? Isso aqui é uma mata, ó, mata. Você vai olhar e vai encontrar passarinhos, né? Passarinhos aqui em cima da árvore, passarinhos voando. Às vezes você vai ver ninhos desse passarinho aqui, cheio de bichinhos aqui, cheio de filhotinho. Você olha para uma folha e você depara com um bicho que às vezes as pessoas falam assim, nossa, que nojo. Isso aqui você chama de lagarta. E ela está comendo essa folha. Olha, veja bem, a mata, ela está proporcionando para a gente
encontrar uma diversidade muito grande de seres vivos. Então, quanto mais preservado for um determinado local, mais diversidade de seres vivos você vai encontrar. A gente dá nome para algumas coisas, por exemplo, ó, vamos pensar nesse percevejo aqui. Esse percevejo, ele vive aqui. Ele vive aqui. Você encontra ele aqui, nesse local. Se você encontra um ser vivo num determinado local, você fala que esse local onde você encontrou, onde você vai encontrar ele de novo, esse local é chamado de hábitat ou habitat. Como que... Aí você encontrou ele aqui, não é? Agora vamos pensar, olha, beleza. Aqui nessa árvore, que agora nem está aparecendo mais uma árvore, deixa eu colorir aqui um tiquinho para você acreditar que é uma árvore. Peraí. Não tem um marrom. A minha árvore vai ser azul. Pronto. Uma árvore azul. Então tá aqui a minha árvore azul. Beleza. Agora, essa lagarta aqui, ela tá aqui nessa árvore. Você encontra ela sempre em árvores desse tipo aqui. Então também essas árvores vão ser hábitat dessa lagarta, correto? Sim, se é o local onde você encontra o bicho, onde ele vive, então você está encontrando ele no seu hábitat. Agora, reparem vocês que eu disse que essa lagarta ela está comendo uma folha. Vocês concordam comigo que comer é uma função? Está desempenhando uma função. Debaixo da terra aqui é o hábitat dessa minhoca. Agora, a minhoca fura buraco aqui debaixo da terra, não é? Para que ela fura buraco debaixo da terra? Para que a terra possa receber oxigênio, para que a terra possa receber água. H2O é o símbolo químico da água, tá? Então, entre outras coisas. Então, se ela fura, ela está desempenhando o que nessa área? Uma função. Então, olha, vamos pensar como se fosse uma pessoa trabalhando, né? O trabalho não é uma função? É uma função. Então, vamos dizer que o local onde um ser vivo executa sua função, local onde são executadas funções. Esse local ele vai ser chamado de nicho. Não é bicho, não é lixo, é nicho ecológico. Tá vendo? Olha só, aí você fala, professor, mas a abelhinha está aqui. Então é o hábitat da abelhinha. Mas ela também está pegando o néctar da florzinha. Seria o nicho dela também? Sim. Nicho também. Então, às vezes, vai coincidir o hábitat, local onde você encontra o ser vivo, e o nicho ecológico, onde ele desempenha a sua função. Por que ecológica? A ecologia é uma parte da ciência que estuda seres vivos, a interação, quer dizer, tudo que acontece com eles, a gente chama de interação, todo o comportamento, tudo aquilo que um ser vivo faz com o outro.
né? Mata, tadinho, mas executou alguma coisa em cima de outro ser vivo. Essa árvore faz sombra para esse grupinho de cogumelo, beleza. É uma interação, está interagindo. Eu não sei ainda o que é interação. Quando você chama o seu colega para poder conversar na minha aula, você está interagindo com ele, não é? Aí quando eu chamo a sua atenção, eu também estou interagindo com você. Olha, exemplos bacanas. Eu estou tendo contatos com vocês. Ter contato um ser vivo com o outro chama-se interação. Então a ecologia ela vai ver os seres vivos e a interação entre eles, né? Então quando a gente fala assim nicho ecológico, a gente está falando de uma interação, de uma função executada por vários seres vivos dentro de uma determinada área. Certo? Então beleza, espero que vocês estejam entendendo. Então a gente já sabe o que é um hábitat, a gente já sabe o que é um nicho ecológico. Você também já sabe que a interação entre os seres vivos, seu hábitat, seu nicho ecológico é chamado de... O estudo disso é chamado de ecologia, certo? É uma ciência muito bonita. Já que a gente está falando de ecologia, vamos pensar naquilo tudo que eu falei para vocês lá atrás, quando eu estava falando aqui, ó, desse monte de seres vivos que você encontra numa determinada área. Se você olhar bem ao seu entorno, você vai ver passarinhos azuis, passarinhos meio esverdeados, outros que são mais cor marrom e etc. E com formato físico diferente. Aí você vai falar assim, olha, beleza, são aves, né? São aves. Eu sei que é uma ave porque tem asa, porque tem bico, porque tem penas. De tudo isso aqui que eu falei, as penas são as mais importantes para você caracterizar uma ave. Mas tudo bem, pavão tem asa, tem asa, tem bico, tem pena. Um beija-flor tem asa, tem bico, tem pena. A galinha lá do quintal do tio Zé tem asa, tem bico e tem pena, mas eles não são iguais. Existem diferenças significativas. Então olha só, você quando vê diferenças bem significativas, às vezes as diferenças são menores, depende do caso, mas quando existem diferenças, normalmente você está vendo indivíduos, quer dizer, seres vivos de espécies diferentes. Então vamos imaginar que você esteja caminhando para aquela mata mesmo que a gente falou no início e que você fosse um biólogo ou uma bióloga. Aí você tivesse recebido a incumbência de registrar todos os seres vivos que você encontrasse. E vamos também dizer que nessa área que você esteja, as pessoas não conhecem os seres vivos dali, então você vai escrever pela primeira vez sobre eles. Aí então você encontra uma formiga desse tipo aqui, ó. Vamos fazer um detalhe aqui do olho maior, né? Um aparelho bucal grandão. Aqui você tem antenas compridas. Aqui no abdômen é rajadinho, ó. Certo? Isso aqui é a minha formiga. Aí você, um pouquinho para frente, encontra uma outra formiga menorzinha, com o olhinho pequenininho, com as antenas grandonas, com o corpo um pouco menor, com o abdômen maior, certo? E ao invés de ser rajadinho,
vamos dizer que seja pintadinho o abdômen. Olha só, se você escrever sobre esse cara aqui, você vai escrever algumas características que você não vai encontrar semelhança nesse outro cara aqui. Olha o tamanho da antena, olha o tamanho da cabeça, do olho, são diferentes. Então você faria relatos diferentes para esse e para esse aqui, correto? Se você está fazendo relatos diferentes para esse, você vai chegar numa conclusão de que eles têm diferenças suficientes para você falar que são de espécies diferentes. Ah, Leandro, o que é uma espécie? A gente vai ver lá para frente que existe uma forma de você classificar os seres vivos de acordo com suas semelhanças e diferenças. Você vai olhando as semelhanças entre eles, as diferenças entre eles, e aí você vai classificando. Quer dizer, colocando em ordem. Você vai classificar ou colocar em ordem. Se você chama um gato de felino, você olha para um cachorro e aí você de repente vai e coloca ele entre os felinos. É só você dar uma olhadinha no físico, nas formas que o gato e que o cachorro tem, para você já ver de cara que você não pode colocar um gato que você colocou num grupo de felinos, você não pode colocar o cachorro nesse grupo. Se você colocar o cachorro nesse grupo, você vai estar incorrendo num erro, quer dizer, você está errando. Errando por quê? Porque existem muitas diferenças. Quem é da mesma espécie tem muita semelhança entre si. Certo? Então, um ser vivo que você fala que é da mesma espécie do que o outro, ele tem que, em primeiro lugar, olha só, vamos colocar aqui, ó, espécie. Em primeiro lugar, o macho dessa espécie, vamos falar de machos e fêmeas. Um macho dessa espécie, por exemplo, da espécie A, ele encontra uma fêmea da espécie A, ou seja, da mesma espécie que ele. No cruzamento entre o macho e a fêmea, vai ter obrigatoriamente que nascer filhotinhos da espécie A, certo? Então olha só, o macho da espécie A cruzou com uma fêmea da espécie A e deixou filhotinhos da espécie A, iguaizinhos aos pais que deram origem a eles. E esses filhotinhos vão encontrar seus pares por aí, pela vida fora. E quando eles fizerem como os pais fizeram, ou seja, quando se reproduzirem, vão deixar também filhotinhos da mesma espécie capazes de se reproduzir, deixando descendente. O que é um descendente? É aquele que vai nascer de um casal, um descendente. Então vai ter que deixar descendentes férteis. O que é um descendente fértil? Um descendente fértil é aquele que é capaz de cruzar, de reproduzir de novo, certo? Então tá, vamos dar exemplo. Se você pegar um gato, já que eu falei de gato, né? Você coloca pega um gatinho aqui, um gatinho bonitinho, tá vendo? Como é que eu sei desenhar gato? Um espanto. Esse aqui é o rabo do gato, entendeu? Aí, tipo assim, esse aqui é o macho, né? Esse aqui é o macho. E essa aqui é a fêmea. Vou botar um lacinho para você ver que essa aqui é uma fêmea. Isso aqui não é chifre, isso aqui é a orelha do bichinho. Orelha, para não confundir com o laço. Então tá aqui uma gatinha bonitinha, miau, miau. Tá aqui, ó, o rabinho dela aqui, ó, balangando. Então essa aqui é a fêmea. Então olha só, se um gato macho e uma gata fêmea se reproduzirem,
vão dar origem a gatinhos. Beleza. Que vão depois reproduzir com seus pares. Agora, já ouviram falar de ligre? Pois é, cara. O tal do ligre foi o resultado de um acidente. Deixaram duas espécies próximas, leões e tigres, em contato. Normalmente eles não cruzariam, não, porque existe uma barreira geográfica. Que é isso? Você tem uma distância muito grande entre o local que se encontra leões e o lugar que se encontra tigres. Mas num zoológico eles podem às vezes conviver harmonicamente ou não. Nesse caso aqui, harmonicamente. Por quê? O cruzamento entre a espécie leão e a espécie tigre deu origem a um ser de 4 metros de comprimento, assim, um bicho grandão mesmo, muito grande, e que deram o nome de ligre para ele, que seria a mistura de leões com tigres. Se você pegar uma fêmea de ligre e um macho de ligre e tentar fazer com que eles se reproduzam, que eu vou colocar aqui, fêmea, macho. Se você quiser colocar eles para poder cruzar, o resultado vai ser nenhum. Por quê? Porque esses aqui são cruzamentos entre espécies diferentes. Sendo de espécies diferentes, eles vão dar origem a filhotinhos. Aliás, eles não vão dar origem a filhotinhos, porque eles, sendo filhotes de espécies diferentes, eles são inférteis, ou seja, eles não têm capacidade de reproduzir e deixar filhotinhos como os gatinhos deixaram. Então, basicamente, a gente fala que uma espécie, quem é da mesma espécie, ele tem a capacidade de cruzar entre si, deixando descendentes capazes de reproduzir com seus futuros pares. Então, são férteis. Certo? Beleza. Aí, lá na frente, em outra aula, você vai ver que as espécies, elas vêm de um outro grupo de classificação. Então, peraí. Aqui nós vamos falar assim, ó, classificação. Aí vai ter um gênero, que vão ter mais espécies, um pouquinho mais de diferença entre os indivíduos de espécies. Aí você tem família, certo? E as outras, que eu não vou entrar agora em detalhe, porque a gente ainda vai estudar isso, não é o nosso foco, a gente não vai olhar isso agora. Eu quero contar para vocês que a diversidade de seres vivos que a gente vai encontrando por aí afora, eles vão revelar vários tipos de espécies diferentes de seres vivos. E que eles vão sim interagir. Por exemplo, um gato, mais um gato, mais um gato. Agora eu já fiz até um gato meio esclerosado aqui, ó. Um gato, parece cachorro, mas é gato. Acredita em mim, é tudo gato. Um monte de gato, quer dizer, um monte de indivíduos da mesma espécie vai formar uma população num determinado local. Então você tem população de gatos, você tem população de pássaros, né? Mentira, isso aqui não é um pássaro, tá? Isso aqui é um besouro. Isso aqui é um besouro. Eu corrijo antes de falar bobagem. Então aqui, ó, besouros. Então aqui, ó, vamos falar que esse besouro chama B.
Nome muito bonito, né? Um besouro B. Então aqui você tem uma população de besouro B. Aí você tem também uma população de, sei lá, borboleta, certo? Borboletinhas aqui e tal, bonitinho. Aqui, ó. Tô dando um rolezinho. Que não é o do shopping não, certo? Tô dando um rolezinho deles aqui. Aí você tem mais população de pato lá na lagoa. Você tem população de beija-flor, de carrapato, de peixe, de... enfim, um monte de seres vivos aqui, de espécies diferentes convivendo em harmonia. O conjunto que a gente tem das populações de besouro, de gato, de borboleta, de pato, de peixe, de uma determinada região, é chamado de comunidade. A comunidade de determinada área lá do parque do Parque do Nado, Lagoa do Nado. Aí você, eu quero que você dê uma olhadinha lá em que tipo de comunidade nós temos. Professor, lá eu encontrei grilo, lá eu encontrei cachorro, gato, lá eu encontrei pica-pau, pardal e blá 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 blá. Pô, você está me falando de várias populações diferentes formando a comunidade daquele local. Certo? A gente vai parar por aqui hoje. Na sequência, a gente vai ver um pouquinho de ecologia. Espero que tenham entendido. Qualquer coisa, entrem em contato. Um abraço.